Senta que lá vem ripa. Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso projeto de ripa, também usando uma ripa de 2,5 por 4. E a gente vai fazer uma morsa de bancada. Então, vamos medir aqui 22 centímetros, que ela vai ter de comprimento. E aí vamos cortar, já usando o suporte que a gente fez no vídeo passado. Então, um serrote mesmo, né? Vamos serrando esse pedacinho, vão ser 2 pedacinhos de 22 para poder formar a base. É importante que eles tenham o mesmo tamanho, né? Se eles são exatamente 22, 23, isso não é muito relevante. Aqui na hora de marcar é importante você sempre partir da mesma marcação para os dois lados da peça. Isso vai poder mitigar o erro, né? Ou reduzir o erro. Tá? Mesma coisa na hora de serrar, você serra até metade e aí você vira a peça e serra a outra metade. Isso reduz o erro na hora de você serrar. Depois vamos fazer 2 pedacinhos de 5 centímetros para manter a separação entre elas. E aí a gente já consegue montar a base da nossa morsa de bancada, tá bom? A gente vai depois prender. É importante que tudo fique bem no esquadro. E a gente vai prender com 2 parafusos, tá? Aquela barra roscada de 1/4 de polegada. Não é muito grossa. Então a gente consegue prender e dar uma boa firmeza para essa base. 1/4 de polegada pesa 6 milímetros. Então a gente vai embutir a porca até para ficar um pouco mais, a superfície ficar plana. Eu vou usar uma broca de meia polegada, dá 12 centímetros praticamente. E aí marcando ali mais ou menos 1 centímetro da borda. O importante é que você tentar fazer simétrico, né? Não tem assim uma medida muito fixa, não. Mais ou menos 1 centímetro da borda. A gente faz o fundo. E aí vamos atravessar a barra roscada ali. É importante tentar que o fundo fique bem na vertical, para que na hora que eu conectar todas as barras, elas fiquem planas, né, sobre o mesmo plano. Aí 6 milímetros a broca que eu estou usando. 6 milímetros é um pouquinho maior do que a barra roscada de 1/4, tá? Então primeiro eu faço, né, o começo do furo ali com a broca de meia polegada, exatamente para poder assentar a porca. Aí, né, dos dois lados. E aqui vocês já estão usando, eu já estou usando, né, a minha mesa de corte, o meu suporte para a mesa de corte, também para poder prender as peças na bancada, fica bem mais fácil. Também vou usá-la para serrar a barra roscada. A largura vai ficar mais ou menos 15, tá? Então você pode serrar 2 pedacinhos da barra roscada com 15. E aí vamos conectá-los, né, as 3 peças dessa forma aí, ok? Sobre uma superfície plana, né? É importante que você marque, né, para não perder o lado das peças, né? Que quando você serrou, você mediu bem o lado. Então faça essa marcação que depois você consegue remontar bem a peça. Vamos usar cola branca normal, sem nada de especial. E vamos então inserir a barra roscada, já coloca a porca de um lado para facilitar o encaixe do outro. E vamos inserir a barra roscada. Tem que ir ajustando, né, para encaixar bem a furação. Mas se a furação ficou bem centralizada nas peças, você vai conseguir encaixar sem dar nenhuma diferença. Diferença para o lado de baixo até que não teria tanto problema. Agora a diferença para o lado de cima, você tem problema, que é o lado onde vai correr o mordente dessa morsa. Então
Precisa estar bem alinhado. Eu estou usando aqui esse pedaço de piso, que é uma superfície bastante lisa e bastante rígida, para tentar garantir o melhor alinhamento aí. Então, consegue colocar. E de novo a porca. Não precisa apertar muito, né, porque não vai fazer muita força, não é uma peça, né, que vai exigir muito esforço. Agora vamos serrar os três barrotinhos, né? Um vai fazer um mordente fixo, o outro vai ser o mordente móvel e o outro vai ser o suporte do parafuso que vai empurrar esse mordente móvel. Então 2 deles vão ficar fixos e um deles vai ficar móvel. Então é a mesma ideia. Serão fixados com parafusos, tá? Isso também vai garantir mais estabilidade para a estrutura, né? Dá até para fazer sem a barra roscada, dá para você deixar simplesmente, né, ela fixa usando os parafusos. Eu coloquei a barra roscada para poder reforçar um pouco mais a estrutura, mas poderia fazer sem. Eu não vejo assim estruturalmente nenhum problema. Bom, para fixar o suporte do mordente móvel, eu vou usar uma porca com aquelas garras bem no meio. Eu estou usando aí uma barra agora, se não me engano, de 10 milímetros, tá? Então tenha já as porcas todas, né? Você compra a barra, a porca, tudo junto. E basta você, né, fazer o furo, inserir. Ela só tem um cuidadinho que a parte metálica dela é um pouquinho mais grossa do que o furo. Então a barra é de 10 milímetros, mas os primeiros centímetros ali, o primeiro centímetro fica 11 milímetros. Então, depois de bem fixada na madeira, dá para fixar ela com o sargento. Você pega 2 porcas, trava as 2 porcas, uma contra a outra com a chave, e aí você consegue também fazer esse tirante, né, que fica empurrando e puxando. A fixação dos mordentes vai ser feita com cola e parafuso. Aí sim, aqui a gente vai usar parafuso. No outro projeto a gente acabou usando prego. Importante marcar bem o meio e tentar escapar da barra roscada, porque a barra roscada também está nessa mesma região. Só uma questão de medir certinho, marcar direitinho, é bem tranquilo de você conseguir escapar disso. Okay? A peça do meio também é parafusada nesse mordente, então ela acaba dando, né, um reforço estrutural para todo o conjunto. Então, fica bem tranquilo de fazer essa furação e fazer essa marcação. Okay? Vou usar 2 parafusos de cada lado, um parafuso no meio e mais 2 do outro lado, vão ser 5 parafusos. Parafusos aí de 4 centímetros por 2,5. Então, são parafusos para madeira, parafusos robustos, né? Vai dar bastante segurança para essa peça. E só mostrando o detalhe da marcação, né, dos 5 parafusos. Eu vou fazer isso nos 2 lados, tá? Porque esses 2 mordentes serão fixos. Aqui eu estou usando um prego como punção para garantir que o furo vai sair exatamente no lugar onde eu previ. Às vezes, né, na madeira a gente não usa muita punção, em ferro, né, praticamente usa em toda a furação. Mas aqui eu queria garantir que a furação iria sair exatamente onde eu gostaria, onde eu marquei, tá? Eu não tenho uma broca escariadora, então eu vou usar uma broca de 10 milímetros, né, para fazer o rebaixo ali, quase como se fosse escariar o local do parafuso. Isso facilita na hora de fazer a furação e permite também que a cabeça fique dentro da madeira, né, escondida, e aí a superfície
dessa morsa de bancada fica uma superfície lisa, né, onde a madeira não aparece. Nova parte do suporte agora fixado com cola, né, espalhando bem, de novo cola branca somente, tá? Não tem nada mais do que isso. E aí garantindo uma camada bem uniforme da cola, senão acaba dando alguma diferença. Importante olhar, né, as marcações onde tinham sido feitas. Agora, dentro daquele buraco que eu fiz para poder inserir as porcas, um buraco de pouco maior que a porca, as porcas têm 12 milímetros, eu fiz um buraco com 16 milímetros, passo um pouco de graxa, e aí eu fiz uma chapinha, né, com um furo, exatamente para prender ali, porque na hora que o mordente for para frente, ele vai empurrar a peça, e é onde eu preciso de esforço mecânico. Na hora de voltar, não tem força nenhuma, então simplesmente uma latinha com um furinho presa por 2 parafusos, um de cada lado ali, é mais do que suficiente para o retorno desse carro. Dá para usar uma arruela furada também no lugar, mas não precisa ter grandes preocupações com essa parte, porque não vai ter esforço no retorno do mordente móvel. Então ali é simplesmente uma latinha, né, um pedaço de uma chapinha com 2 parafusos e tá louco de bom. Para empurrar o mordente e não ficar batendo na madeira, eu vou usar uma moedinha de 1 centavo. Moedinha mesmo, tá? De 1 centavo, ela vai só garantir que no fundo daquele buraco ali eu não vou ter o contato direto da porca com a madeira. Bom, montado isso, agora falta ainda o guia do mordente móvel. Basta um pedacinho da mesma ripa que eu estou usando. Tudo isso está sendo feito de ripa, tá, gente? É uma ripa 4x2. Para poder fazer esse guia ali. Não precisa ter nenhuma preocupação com a parte do mordente subir, né? Ali não tem nenhuma trava para que ele não suba, porque isso não vai acontecer. Tem que lembrar que, né, essa é uma morsa de bancada para coisas hobby, né, para coisas pequenas, nada de peça grande, muito pesada, apesar dela ter ficado bastante forte. Bom, ali também cola e parafuso, né, são 2 parafusos, os mesmos parafusos de 4 por 2,5 fixados ali, vão fazer com que esse guia fique bem justo. É um guia que ele entra relativamente justo, né, porque as ripas têm as mesmas dimensões, então ele entra relativamente justo, e simplesmente fixado com 2 parafusos é mais do que suficiente. Aqui eu estou usando aquela mesma furadeira e parafusadeira, né, ajuda bastante, auxilia bastante no trabalho. Então, aí colocando esses 2 parafusos. Um parafuso que entra bem justo, tá? E é um parafuso, né, longo, então requer um certo esforço para poder fixá-lo. Bom, aí limpando o excesso de cola, né, o que passou de um lado por outro. E aí a gente consegue deixar tudo. Se deixar um pouco de cola, pode ser que essa parte grude, né, no final. Agora a manopla ali, vamos usar uma peça que eu, né, tenho aqui de outros projetos. Estava guardada, uma peça redondinha, né, de compensado mesmo. E eu vou fixar ela com uma porca, né, uma porca e uma contraporca, né, uma de um lado, outra do outro. E aqui, para não ficar uma coisa muito grosseira, né, eu optei por serrar a porca ao meio. Então eu dividi a porca em 2 partes, segurei com um alicate de pressão para conseguir serrar.
que é uma peça pequena. E aí eu vou prender, né, de um lado e do outro. O furo central ali tem o diâmetro um pouquinho menor do que o diâmetro da barra roscada, acho que tem 9 milímetros, uma coisa assim. E aí eu consigo fixar de um lado e do outro. Acho que fazendo dessa forma aí dá bastante pressão. Se precisar, com chaves a gente ajusta, né, a pressão das porcas. Tem que ter cuidado que essa rodinha aí, na verdade, é um disco feito com uma serra-copo, né, com o miolo da serra-copo. E ele é de compensado, então não é uma madeira extremamente resistente. Mas a pressão dada ali é mais do que suficiente para não permitir que ele gire. Então acho que você consegue prender peças com bastante firmeza nesse processo. Não solta, se tentar tirar não sai, ficou bastante firme. Eu gostei bastante do resultado. Então acho que é um projeto bastante simples, é feito com ripa somente, né? E aí você consegue ter uma amostra de bancada bastante robusta por um preço, né, praticamente ridículo, né? Menos de 1 metro de ripa você consegue construir essa peça e usando ferramentas bastante simples. Então tá aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.